Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pedir que Ele fale conosco através da sua palavra. Amado Espírito, nos ensine e nos direcione neste tempo, através da sua palavra. Que possamos ser, nesse momento, tirados de um lugar e levados, ó Pai, literalmente para o centro da sua vontade. Que a verdade do Senhor possa ser cravada em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Números capítulo 13. Você achou? Números 13. Gente, põe a Bíblia um pouquinho de lado, porque eu não podia esquecer de algo tão importante. Eu queria que todos que trabalharam no encontro se colocassem de pé, por favor. As mulheres da cozinha também estão lá, né, gente? O trabalho não para, né? Eu queria que vocês aplaudissem a Jesus pela vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus fez coisas tremendas naquele lugar. E o mais fantástico é você conseguir ver pessoas fluindo naquilo que elas foram chamadas. E a disposição de servir está acima de toda circunstância. Geralmente no encontro nós temos escala de trabalho. E dessa vez nós falamos, nós vamos fazer escala não. Eu acho que foi a vez que mais funcionou de todas. Não tinha um lugar que ficava sujo. Pastor, o que o senhor quer dizer? E por que o senhor está falando isso? Quando uma consciência é gerada dentro de nós, quando nós entendemos de fato o porquê nós estamos em alguns lugares, quando nós entendemos o porquê nós estamos lá, nós assumimos a responsabilidade. Nós decidimos assumir a nossa parte naquilo. Por isso é importante que nós busquemos sempre ter esse entendimento. Qual é a minha responsabilidade? Eu faço parte disso, mas qual é a minha responsabilidade? E agora eu não estou falando do encontro, eu estou falando do Evangelho de Cristo, da marca de Cristo que você carrega. Eu não estou falando de obrigações, eu estou falando de uma consciência, de um entendimento que é gerado baseado naquilo que Cristo fez em nossas vidas. Quando todos entenderam no encontro que estavam ali para servir e limpar um chão, limpar um banheiro, fazia parte. Não precisou de escala. Escute, entenda algo. Quando você entende de fato quem você é, a sua consciência te faz viver debaixo de responsabilidade, de comprometimento. Só que é importante que nós tenhamos uma visão correta acerca de nós, de quem nós somos, o porquê estamos aqui, o que viemos fazer aqui. Como assim você não está aqui eternamente? A Bíblia diz que a eternidade você não vai passar aqui, você vai passar com Ele, amém? Mas pastor, eu não estou lá, eu estou aqui, você está lá e você está aqui. Mas deixa eu te explicar, através dele você está lá, e através de você Ele está aqui. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter como igreja. Se a igreja não se trata das quatro paredes,
Se nós cremos que a igreja somos nós precisamos entender que como igreja nós temos responsabilidade. Isso precisa gerar uma consciência correta. Você e eu, nós precisamos saber quem de fato nós somos, para ser essa igreja, para viver como igreja. Números capítulo 13, verso 25, diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Verso 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos ler o 31 de novo. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Escute, quando eu falo acerca de consciência, de entendimento de quem nós somos, tudo isso está ligado à nossa forma de pensar, como você pensa acerca de algo, como você encara aquilo. Nós estamos falando aqui de um povo que saiu do Egito, que ficaram escravos há aproximadamente 450 anos. E Deus deu uma palavra para Moisés dizendo: ó, tira o povo de lá. Eles começaram essa trajetória e saíram. Gente, foram aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E eles foram seguindo no deserto. Um percurso que durava aproximadamente de 30 a 40 dias de caminhada, durou 40 anos. Só que quando eu comecei a estudar acerca disso, existem algumas coisas que mexeram comigo. Nós sempre falamos que o povo ficou rodando no deserto, porque o povo era desobediente. Sim, de certa forma sim. Só que não era simplesmente isso que Deus queria tratar no povo. Deus queria tratar a mentalidade deles, a forma deles de pensar. Preste bem atenção. O povo saiu do deserto. O povo saiu do Egito e foi para o deserto. No deserto, Deus queria tirar o Egito do povo. O povo saiu do Egito e levou para o deserto. No deserto, Deus queria tirar o Egito do povo.
Quando nós olhamos o texto, e se você começar a estudar, você vai ver que durante o dia tinha um sinal que o povo tinha que seguir, e à noite tinha um sinal que o povo tinha que seguir, sim ou não? Durante o dia a nuvem estiava e eles tinham que seguir a nuvem, e à noite existia uma coluna de fogo, era o GPS deles. Só que ainda assim eles ficaram 40 anos no deserto. Pastor, por que o povo ficou 40 anos no deserto? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Porque Deus sempre tem esperança no homem. Deus sempre tem esperança no homem. E a cada dia percorrido, a cada circunstância que surgia, a cada milagre que Deus fazia, Ele esperava que o homem se voltasse para Ele, que a sua mentalidade mudasse. Se fosse realmente uma volta, depois da primeira volta Deus podia dizer assim: não, esse povo não tem condição, eu vou acabar com eles aqui. Mas Deus ficou durante 40 anos. Como assim, pastor? Deus ficou? Gente, eles seguiam aquilo que Deus direcionava. Era como se Deus passasse na placa de entrada para Canaã, e a placa estava para cá. Ele olhava para o povo e dizia: ainda tem algo para acontecer, ainda existe Egito dentro deles, vamos dar mais uma volta. Tudo que Deus queria tirar era uma mentalidade egípcia. Gente, isso era tão forte na vida deles, que depois que eles atravessaram o mar e começaram a caminhar, eles tiveram fome. O que eles disseram para Moisés? Lá no Egito tinha cebola. Sim ou não? Gente, se fosse pelo menos aquela cebola do Outback, né? Era mais legal. Pastor, o senhor fala como se o senhor fosse direto. Não, eu acho que eu fui uma ou duas vezes lá. Mas é boa, se você quiser ir lá, pede só a cebola e sai fora, não tem problema. Eles lembraram da cebola que tinha no Egito, porque a mentalidade deles estava tomada daquilo que o Egito tinha para oferecer. Preste atenção o que Deus queria fazer na mentalidade daquele povo. Quando eles tiveram fome, veio o maná dos céus. Eles falaram: estou cansado de comer pão. Eu sei que isso não acontece aqui, né, gente? Se passar comendo pão muitos dias, tem problema, você continua agradecendo, né? Mas aquele povo era meio ingrato, não tem nada a ver com o povo daqui. Tem gente que come frango todo dia, já começa a achar: não, eu vou virar um passarinho aqui. E eles falaram: todo dia pão. Deus falou: tá bom, vamos mudar o cardápio. Agora vamos mandar carne. Não é isso, gente? Depois eles tiveram sede. Tá. Diz que é para me tomar, senão minha voz vai sumir. Se eu sumir, a gente faz em mímica, tá, gente? Fica tranquilo. Amém. E aí depois, melhorou mesmo, hein? Eita Deus. Isso é um café ungido, hein? Mas se eu tiver que falar uma palavra e tomar, vai ficar difícil. Quando eles tiveram sede, Deus disse para eles: agora você vai tocar na rocha, e da rocha saiu água, sim ou não? Entenda só, preste atenção. Sabe o que Deus queria fazer?
com o povo no Egito, Deus queria dizer para eles: o seu sustento não vem de homens, eu quero cuidar de você. Só que a circunstância vinha e eles se lembravam do Egito, porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. A mentalidade do Egito, aonde eles trabalhavam muito, muito. Quando eles começaram com uma conversa de adorar a Deus, sabe o que Faraó falou? Aumenta o trabalho deles. O que Deus queria fazer durante o deserto era mudar a mentalidade daquele povo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Nós acabamos de ler um texto de homens que estavam diante de uma terra que Deus tinha prometido para eles. E eles já tinham caminhado um bom tempo. Nesse momento aqui, eles já tinham caminhado aproximadamente 40 anos. E eles estavam próximos. Quando estuda-se geograficamente, eles tinham que atravessar uma montanha, um vale, outra montanha e chegava em Canaã. Olha só. Depois de 40 anos caminhando, eles vão até a terra. Olham a terra. Quando você começa a estudar sobre isso, você vai ver que tem frutos lá que eram carregados em 2. Imagine 2 pessoas para carregar um cacho de banana. Eu estou dando um exemplo, né? De banana. Imagine 2 pessoas para carregar um cacho de banana. Gente, não é que está na Bíblia não, agora entendi. Não é que está lá o cacho de banana não. Só estou falando o tamanho dos frutos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eles realmente foram lá e provaram que aquela terra manava leite e mel. Você está entendendo? Que aquela terra era próspera. Foram alguns homens lá. Vamos ler capítulo 13. Vamos ler o 26. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto. E eles e toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra boa, onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. Eles escutam a vida toda que iam entrar em Canaã. Eles chegam no lugar e eles foram ver essa terra. Eles olham a terra. E quando voltam de lá, voltam com um relatório ruim. Quem conhece esse texto? Quantos homens foram espiar a terra? Quantos? 12. 12 homens. Vamos ler capítulo 14. Então todo o povo e a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou, e aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido
na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor que voltássemos ao Egito? Eu quero dar uma pausa aqui. Quando você sai de um lugar e aquele lugar não sai de você, quando a circunstância vem, tudo que você quer é voltar para o lugar que você estava. Quando aquele lugar não sai de você, tudo que você quer é voltar para lá. E por que eu parei nesse versículo? Porque isso revelava que o Egito ainda estava dentro deles, a mentalidade deles ainda estava no Egito. Eles tinham esperança, não era simplesmente de entrar em Canaã, mas de voltar para o Egito. Escute, mas isso não faz sentido. No Egito eles eram escravos. Vamos ler o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe, perdão gente, eu pulei aí, verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação e dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados, porque a glória do Senhor aparecerá na tenda do encontro e todos os filhos de Israel. Então, Israel, o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provará? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Amém? Olha só, nós temos 12 espias que foram ver a terra. Josué e Calebe, que disse agora fazia parte desse grupo de 12 homens. 12 homens vão ver a terra. Porém, dos 12 homens, 2 voltam com um relatório diferente. Eles viram a mesma coisa. Só que é importante que você entenda algo. A questão não é a circunstância que você está passando, mas sim como você se vê diante da circunstância. O problema não é as dificuldades que você está enfrentando, mas sim como você se vê diante dela. No versículo 13 diz que o relatório deles era: nós éramos como gafanhotos diante dos olhos deles e aos nossos olhos. Eles se viam como um animal muito pequeno. Gafanhoto é o que, gente? Invertebrado, réptil, o que é? Inseto, né, gente? Me ajuda aí. Pastor, o senhor está chamando eles de inseto? Não, eu não estou chamando eles de inseto. É assim que eles se viam.
Eles se viam como gafanhotos diante dos gigantes. Gente, 12 homens vão ver um lugar. 10 deles dizem que se veem como gafanhoto diante dos inimigos. Mas tem 2 deles que dizem: vamos comê-los com pão. Eles disseram o seguinte: não, hoje eu não vou querer mortadela, não. Eu não vou querer presunto e queijo. Eu vou querer gigante no meio do pão. Escute, não importa a circunstância que você está passando, a questão é como você se vê diante dela. Ou melhor, você precisa entender quem é que está dentro de você. Você é morada e habitação do Altíssimo. Não existe circunstância, não existe problema, não existe gigante maior do que Ele. Você é morada do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo. Como você se vê faz toda a diferença. Josué e Caleb aqui, eles tinham aproximadamente 40 anos. Dos 3 milhões que saíram, Josué e Caleb saiu de lá. Mas dos únicos, ou melhor, dos 3 milhões, os únicos que saíram de lá, permaneciam vivos e entraram na terra, foram Josué e Caleb. Esses dias me perguntaram: pastor, só entrou eles 2? Não, nasceu gente no Egito também. E aí que está o ponto. Oh, perdão, no deserto, nasceu gente no deserto. E aí que está o ponto. O fato deles não terem nascido debaixo de uma mentalidade escrava fazia eles verem as coisas de uma forma diferente. Por isso que eles puderam entrar. Por isso que não foi questionada a entrada deles lá. Porque eles não nasceram no Egito. Sabe como que eles nasceram? Olhando para o céu de manhã e a mãe dele falando: vai lá, filho, vai lá colher os pães, o maná que Deus está mandando. Ô filho, ajuda a mãe aqui, porque hoje veio muita cordonice e eu acho que vai dar para fazer até um churrasquinho de cordonice. Foi nesse ambiente que eles nasceram. Aqueles que nasceram no deserto, nasceram num ambiente de milagre. É por isso que a igreja tem que viver um ambiente de glória e de milagre, porque as vidas que nasceram nesse ambiente serão um agente de milagre para a próxima geração. Escute, se num final de semana como esse, que Deus transformou pessoas aqui, vocês creem nisso? Se o milagre que aconteceu na vida deles for multiplicado, se as pessoas conseguirem ver Cristo na vida de cada um deles, as pessoas que forem geradas nesse ambiente vão crer que tudo é possível. Quem nasceu no meio do deserto, por mais que parecia que era simplesmente fruto de rebeldia, Deus estava falando: eu quero que esse povo mude a mentalidade. Escute, entenda algo. Pare de correr atrás das bênçãos, porque o versículo diz: os sinais seguirão aos que crerem. Não é corra atrás dos sinais não e depois crer, não. Sabe o que você precisa crer? Que o seu Redentor vive. Por isso você pode crer no amanhã, e você vai perceber que os sinais vão te seguir. O que eu e você precisamos crer é naquilo que Cristo já fez. Na cruz do Calvário Ele mudou a minha e a sua condição. Ele permitiu que você se tornasse morada. O véu se rasgou de cima a baixo, e você se tornou o caminho de manifestação
dos céus na terra. Pastor, o que isso quer dizer? Quando você se deparar com uma circunstância, quando você se deparar com um problema, você diga: agora eu entendi por que eu estou aqui. Porque eu vou ser a resposta para essa dificuldade. Eu vou ser o agente de milagres neste lugar. Pare de se ver como alguém pequeno. Mas pastor, é que a minha família, ei, sai do Egito. Ou pelo menos deixa Deus tirar o Egito de você. O que Deus queria com o povo no deserto era tirar o Egito de dentro deles. Escute, existem algumas coisas que eu e você ainda não desfrutamos, porque ainda existe uma mentalidade egípcia. Você acha que você pode trazer o sustento para sua casa com aquele trabalho, né? Escute, se você não entender que é Deus que cuida de você, você vai continuar nessa vida anos, anos e anos. Pastor, o que isso quer dizer? O trabalho que Deus te deu é um meio que Ele quer usar para te abençoar, mas no fim quem te sustenta é Ele. O que Deus queria fazer com aquele povo era mudar uma mentalidade onde tudo era conquistado com trabalho. Não que eu estou dizendo que você não deve trabalhar, não é isso. Mas o trabalho que você tem, o que Deus te deu é um meio. É um meio, não é o fim. Talvez você esteja diante de algumas circunstâncias. Eu quero dizer uma coisa para você: o problema não é a circunstância. O problema é como você se vê diante dela. Se você se vê pequeno, não tem como vencer. Mas se você se vê como Cristo de fato te vê, você vai perceber que não existe impossíveis. A questão está na minha e na sua forma de pensar, como nós nos vemos, como você se vê. Devido a algumas coisas que aconteceram na sua vida, você acha que você foi esquecido? Não. Deus nunca esquece de você. Sabe qual é o problema? É que na caminhada nós somos desafiados a olhar para o lugar errado. Você começa a olhar tanto para o problema que ele começa a se tornar maior do que realmente é. Escute, quando você se deparar com uma circunstância, não olhe para o problema. Olhe para aquele que pode resolver o seu problema. Sabe por quê? Quando você se prostra diante de algo, você reconhece que aquilo é maior que você. Quando você se prostra diante de Deus, é porque você reconhece que Ele é soberano, que Ele é maior que tudo, não é isso? Quando você se prostra diante de um problema, você está reconhecendo que Ele é maior que você. Só que eu quero que você entenda, essa é uma mentalidade egípcia. Porque quem experimentou do lugar em Deus, quem experimentou do santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Quem experimentou, quem caminha com Ele, sabe o que Ele é capaz de fazer. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Verso 2. Quem achou, diga amém. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês
não se canse e nem desanime. Escute, o cansaço e o desânimo ele levou na cruz do Calvário. Então quando a circunstância chegar diante de você, você não tem por que viver desanimado e cansado. Se você estiver assim é porque a circunstância está se tornando maior do que aquilo que Cristo fez. Pastor, o que eu tenho que fazer? Continue olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Tudo aquilo que você dá atenção cresce. Tudo aquilo que você contempla, tudo aquilo que você venera, você tem a tendência a se tornar igual, ou a submeter-se àquilo. A hora que nós estávamos indo para o encontro, eu estava falando com o pastor Robson, e ele comentando acerca de uma reportagem que ele viu que é verdade. Existem algumas coisas hoje que são usadas de uma forma sutil para cauterizar a nossa mentalidade, para trazer uma mentalidade de derrotado, uma mentalidade de que alguns podem. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ele assim: você é bonitão desse jeito, você acha que Deus ia deixar você fora dessa? Escute, não é para alguns, porém a forma que alguns pensam coloca eles num lugar diferenciado. A mídia, a televisão, as novelas, os seriados, eles trabalham em cima de algumas coisas, e tudo que eles querem é gotejar algumas coisas. E aí você vai se envolvendo, sabe? E sem que você perceba, a sua mentalidade começa a ser cauterizada. Você começa a torcer por coisas que jamais você torceria. E o exemplo que estava sendo dado na reportagem era uma série chamada La Casa de Papel. É isso, gente? Eu vou tentar falar em português. A Casa de Papel, acho que é isso, né? Gente, do que se trata? Eu não assisti, eu vi alguns trechos. Gente, é de verdade, eu não assisti mesmo, tá? Eu vi alguns trechos. Tem gente que às vezes sabe tanto que parece que assistiu tudo. Eu não, eu sei do contexto geral. Por isso que eu estou dizendo, perguntando para vocês. Pelo que eu entendi da série, era um grupo de pessoas, eu não sei a origem, como que tudo isso começou. Eu só sei que eles eram assaltantes de banco, sim ou não? E aí começa o seriado, ok? E como todo seriado, eles precisam criar algo que mexa com as emoções das pessoas, para que elas se abram para a história. Preste atenção nisso. E aí criava-se um cenário. E aí existiam alguns lugares, eu não sei especificamente, eu estou dando um exemplo aleatório, mas existiam alguns lugares que talvez eles tinham confrontos com a polícia, certo? Um dos bancos, eles estavam assaltando, a polícia chegou, foi isso mais ou menos? Sim ou não, gente? Não precisa ter vergonha não, fique em paz. Escute, aí a polícia chega, começa a perseguir os bandidos, e você torce por quem? Pelos bandidos. Se for sua casa, se fosse na sua casa que ele estivesse entrando, você está percebendo como a mídia, ela é sorrateira. Ela quer embutir algumas coisas na sua
mentalidade, na sua forma de pensar. E uma das coisas que a mídia quer dizer, uma das coisas que quem tem recurso quer dizer, a maioria deles, é que isso é para alguns. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Cristo morreu por você. E isso te tornou igual aquele bilionário, aquele milionário. Pastor, a mesma condição que ele tem, você tem. Talvez o que muda é a sua forma de pensar. Pergunte para uma pessoa que tem muito dinheiro se ela fica assistindo TV de canal aberto. Por que será, né, gente? Ei, eu não estou falando que você tem que ter canal fechado, não tem, gente. Coloca no YouTube, fica ouvindo louvor. Eu só estou tentando te mostrar que o sistema em qual nós vivemos, ele não está nos preparando para enfrentar as batalhas ou torcer por aquilo que já foi conquistado. Não. Tudo que o diabo quer, tudo que o sistema quer, é que você pense de uma forma errada, tenha uma visão errada acerca de si. Porque todas as vezes que você encarar uma dificuldade, se você se sentir pequeno, aquela circunstância vai ser maior que você. Por quê? Porque você está olhando para o lugar errado. O texto que nós acabamos de ler disse: firmemente, não é isso? Olhando firmemente. Quando você olha para o lugar certo, uma verdade vai sendo construída dentro de você. A sua forma de pensar começa a mudar. Aí, ao invés de você reclamar daquele trabalho que você tem, que você diz assim: nossa, só eu sou crente aqui porque Deus me colocou aqui. Ei, acorda, Deus te colocou lá para que você leve palavras de vida àquele lugar. Ah, não, eu queria trabalhar num lugar onde só tem crente. Pelo amor de Deus, gente. Se colocar muita luz num lugar, tira a beleza do lugar. Deus te colocou lá para que você seja uma referência, mas você precisa ter uma visão correta. Você precisa olhar para o lugar correto. Abra em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Quem achou, diga amém. Fica tranquilo que a gente não vai falar sobre o dragão de 7 cabeças. Não, fica tranquilo. Tem gente que já está com medo, já abre assim, Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 8, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor, e por dentro não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono. Gente, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer. A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. O que isso quer dizer? A cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Significa que a morte não pôde parar ele. Por isso que ele não está mais na cruz. E o trono está ocupado.
porque não teve nenhuma preocupação que fez ele se levantar de lá. Ele está sentado porque sentar-se significa lugar de descanso. Escute, tudo que nós precisamos crer é que Ele está no trono. Verso 10. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Escute, preste atenção nisso. Você está procurando motivos para adorar a Deus em meio às circunstâncias. A adoração não é dada para circunstâncias. A adoração tem que ser dada para aquele que vive para todo sempre. Pastor, o que o senhor quer dizer? Você precisa olhar para o lugar correto. Se você olhar para Cristo, se você decidir adorar a Deus acima de todas as coisas, essa verdade vai tomar conta de você. E você vai perceber que você é muito maior do que essa circunstância. Pastor, e o que tem a ver esse texto? Olha isso, como isso é fantástico. Eles pararam para adorar. Ou melhor, eles pararam para contemplar e reconhecer. O que eles viam era tão poderoso que eles se prostravam e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Escute, a adoração, a atitude que você toma no meio da adoração está fundamentada naquilo que você está vendo. Se eu e você conseguimos olhar para Cristo, se nós vemos Ele, não tem como ficar de pé. O que eu e você precisamos ter é a visão correta, é conhecer quem Ele é olhar nos olhos dEle, porque assim nós não vamos ficar de pé. Pare de olhar para a circunstância. Para de se prostrar diante da circunstância. Você não foi chamado para isso. O problema é que você está olhando para o lugar errado. Eu vou terminar com um texto que você não precisa abrir. Gênesis capítulo 30, verso 37. Esse foi um período que Jacó e Labão fez um acordo. Jacó fez um acordo com o sogro dele a respeito dos gados, dos animais que eles tinham. E aí foi acertado nesse acordo que Jacó ficaria com os animais listrados e salpicados. Certo? A ideia de Labão era de passar a perna em Jacó, porque não era tão fácil nascer animais assim. Mas Jacó teve uma ideia. Tudo que você precisa é uma ideia. Tudo que você precisa é de uma palavra. Feche seus olhos por alguns instantes. O Espírito Santo me diz que existem pessoas aqui dentro que estão orando dizendo: Deus, eu quero começar um novo negócio, eu quero ir para um novo ramo, eu quero prosperar, eu estou cansado dessa vida. Deus te diz: tudo que você precisa é de uma palavra minha. Tudo que você precisa é olhar para o lugar correto. Quando isso acontecer, essa realidade se manifesta. Amém? Olhe para mim. E a Bíblia diz que ele colocou varas na frente do bebedouro, onde elas desciam para beber água. E todas as vezes que elas iam beber água, elas olhavam aquela vara. Pastor, por que na frente do bebedouro?
Porque constantemente elas tinham que ir lá beber. É uma necessidade natural, não é? Eles eram supridos, os animais eram supridos de algo que fazia parte do sustento deles. Enquanto eles sustentavam o seu corpo, eles olhavam para a vara, e a mentalidade e o interior deles eram sustentados daquilo que eles precisavam gerar. Quando você começa a contemplar a Cristo, quando você começa a contemplar aquele que é digno, quando você começa a ir diante dele e dizer: ó Deus, o Senhor é quem supre a minha necessidade. Quando você começa a olhar para Ele, Ele começa a gerar a realidade dele dentro de você. Essa verdade começa a crescer, você começa a gestacionar algo que vem dos céus, baseado naquilo que você contempla. O adorador se torna igual ao adorado, ao reverenciado. E quanto mais você adora, quanto mais você reconhece, mais a verdade dele vem para a sua vida, alcança a sua vida. Elas desciam, os animais desciam até lá e olhavam para as varas. Depois eles começavam a gerar animais salpicados e listrados, baseado naquilo que eles viam. Escute, existem algumas coisas que são geradas dentro de você, baseado no lugar que você olha. Para de olhar para a circunstância. É por isso que o medo tem tomado a sua vida. É por isso que você não sabe o que fazer, porque você está olhando para o lugar errado. Olhe para os céus, olhe para o autor e consumador da sua fé. Quando você olha para o lugar correto, aquela verdade vai sendo gerada dentro de você. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Existem pessoas que receberam uma palavra de Deus há muitos anos atrás. Você começou a gestar isso, porém deixou de nutrir isso. Por isso, essa gestação foi interrompida. Escute, mas hoje o Espírito Santo quer trazer vida àquilo que estava morto. O que Ele colocou dentro de você, a semente que começou a ser gestada, mas por ser abandonada, por não ser nutrida, morreu. Deus quer trazer vida novamente. E essa gestação vai dar continuidade até que nasça filhos. Pastor, que filhos são? São os sonhos e os projetos que Deus te deu. É aquilo que Deus te chamou para fazer. Escute. Você quer gerar algo baseado em Cristo? Olhe para Ele. Não olhe para as circunstâncias. Os animais desciam e olhavam para as varas e se tornaram igual, geraram aquilo que eles contemplavam. Eu e você vamos gerar aquilo que contemplamos. Permita com que o Espírito Santo tire uma mentalidade do Egito dentro de você, de dentro de você, e coloque a realidade dos céus, a realidade de Cristo. Pastor, que realidade é essa? Que em Cristo tudo está feito. Em Cristo tudo está feito. Pastor, por que eu não vivo isso? Você está a um pensamento de prosperar. Você está a um passo de viver o sobrenatural. O que te impede é um pensamento fora do lugar, é uma visão errada. E hoje o Espírito Santo quer alinhar a sua visão, quer alinhar o seu pensamento. Chega de rodar no Egito. Chega de olhar a circunstância maior do que realmente é. Que o Espírito Santo nessa noite possa colocar em você a intrepidez que existia em Josué e Caleb. E você vai dizer assim: esses gigantes eu vou comer com pão.
Esses gigantes eu vou comer com pão. Se coloque de pé. Pastor, Deus nos levou para o encontro para a gente passar um final de semana lá, dando uma chapadinha, bebendo um pouquinho de Deus. Não foi só isso não. Deus foi lá mudar. Deus nos levou para aquele lugar para mudar a nossa mentalidade, para nos alinhar com a vontade dEle, para alinhar a nossa visão, para dizer assim: ei, você estava na rota errada, mas por amor eu te trago para o caminho correto. Amém. Deus te trouxe essa palavra nessa noite. Não foi para te reprovar, mas foi para te dizer: ainda não aconteceu. Não porque eu não quis, é porque a sua mentalidade não permitiu. Escute. O Egito tem que sair de dentro de você. A mentalidade egípcia tem que sair de dentro de você. Você precisa entender que quem te sustenta é Deus. Ele é quem cuida de você. Nada vai te faltar se Ele for o seu sustento. Para onde eu irei se só Tu tens palavras de vida eterna? Aonde me esconderei? Não tem como fugir daquilo que Deus tem para você. Não tem como. Permita com que Ele mude a sua forma de pensar. Existem algumas coisas que você se fechou. Existem algumas coisas que são paralisadas, bloqueadas em sua vida. Eu declaro hoje, você vai receber liberdade. Algumas coisas que o sistema gerou em você, o Espírito Santo hoje vai arrancar pela raiz. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Diga: Espírito Santo, mude a minha forma de pensar. Arranca toda dúvida, todo medo que está dentro de mim ainda. Você diz: ah, se eu tivesse aquele emprego. Não, não tem nada a ver. Deus te prospera em qualquer lugar. Você só precisa estar aonde Ele quer que você esteja. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sim, eu já estou. Sim, eu já estou com as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Lamparinas estão acesas. Estou esperando. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Levante sua voz, vamos! É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
mãos aos céus. Espírito da verdade, eu declaro agora a sua vida sendo liberada neste lugar. Sofismas, argumentos, fortalezas que estão na mente do seu povo sendo quebradas agora em nome de Jesus. Pensamentos errados sejam arrancados agora. A visão errada de si mesmo seja arrancada. Todo medo, toda dúvida vai embora em nome de Jesus. Revela, Espírito Santo, como o Senhor vê cada um deles agora. Revela como o Senhor vê cada um deles agora. Se você deseja isso, se você deseja isso, diga: Jesus, eu quero ser exatamente o que tu queres que eu seja. Diga: Jesus, muda a minha forma de pensar. Ei, você não é gafanhoto diante de gigante. Não. Você faz parte daqueles que comem gafanhotos no meio do pão. Ou melhor, gigantes no meio do pão. Escute, Deus te chamou para manifestar os céus da terra. Deus te chamou para manifestar os céus da terra. É por isso que Deus quer te prosperar. Como assim, pastor? Para me ficar rico? Não. Para o reino expandir, para o reino avançar. Pastor, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ir para onde? Não. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Você precisa estar fazendo o que Ele te chamou para fazer. Feche os seus olhos agora. E eu queria que você orasse. Seja qual for a circunstância que está se levantando contra a sua vida, seja qual for o gigante, você vai dizer para ele agora: eu sou maior que você, porque Cristo vive em mim. E agora a vida que tenho não é mais eu, porque Cristo vive em mim. Comece a orar agora pela sua família. Comece a orar agora pela sua economia, pela área financeira da sua vida. Comece a orar pelo emprego. Comece a orar pelo seu negócio. Eu declaro o profissional liberal sendo tocado agora. Milagres acontecendo. Você não depende da bolsa. Você não depende do sistema. Você depende de uma palavra dos céus. Comece a orar agora. Comece agora. Diga: eu declaro salvação na minha família. Para de pensar: eu já fiz de tudo. Não, não, não. Comece a declarar: eles serão salvos. Olhe para o lugar correto. O autor e consumador da sua fé. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Eu quero chamar as pessoas que passaram no encontro de novo. Vem aqui na frente. Vira para a igreja. Existe uma verdade que foi depositada dentro de vocês. Não precisa nem vir todo mundo. Sai daqui, vai orar por cada um daqueles que Deus te direcionar. Vai. Sai daqui. Vai liberar o que você recebeu lá. Vai orar por alguém que está lá na igreja. Vamos. Faça isso. Deixa o Espírito te direcionar. Procure uma pessoa, abrace ela, vá orar por ela agora. Libera a vida que você recebeu naquele lugar.
nos olhos. Vamos, incendeia mais um. Imaginava. Passa essa tocha. Lindo assim. Meu Deus. Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Vida de Deus. Imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar. Vida de Deus, vamos, libera essa vida, vamos. Líderes, se vocês quiserem, pastores, pode orar também pelas pessoas. Pastor, pelo que eu vou orar? Para que a mentalidade seja mudada. Que a necessidade do Pai brote dentro deles. A necessidade de conhecer a Deus, em se alimentar do que vem dos céus. O maná vinha dos céus, a codornizes vinha dos céus. Vamos. Libera essa tocha, esse fogo que está dentro de você. Tem pessoa que vai ser usada agora. Deus vai dar a revelação dessa pessoa. Deus vai revelar a vida dela para você. Profetas estão sendo levantados no nosso meio agora. Deixa o Espírito Santo te usar. Tem algo que está queimando no seu coração agora. A hora que você colocou a mão na cabeça da pessoa, libera isso sobre ela agora. Dons sendo liberados neste lugar. Dons sendo liberados neste lugar. Não tenha medo não. Palavras de conhecimento estão sendo liberadas agora. Ah! Disseram que você não ia ter nada. Mentira!
quero fazer um convite para você. Quem está orando, continua orando. Quem puder prestar atenção, presta. Senão a gente não acaba hoje aí. Eu queria fazer um convite para você. Que entrou neste lugar e Deus falou contigo através dessa palavra. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Você sabe qual é a verdade, mas você não conseguia se manter. Você tentou por muitas vezes voltar, mas você não tem forças. Você tem estado como uma mulher em trabalho de parto, que não consegue forças para o filho nascer. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu te quero de volta. Você que ainda não conhecia Cristo, mas entende que você tem que entregar a sua vida para Ele. Você que quer se reconciliar com Ele, eu convido você para vir aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, vem aqui na frente. Ah. Eu vou fazer o convite. Se você quer entregar sua vida a Cristo, você quiser se reconciliar, vem aqui à frente, senão eu vou orar por eles. Pastor, por que só mais uma vez? Porque eu não estou empurrando.
não, porque eu não quero empurrar Jesus goela abaixo de ninguém, porque Ele é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. Levante suas mãos aos céus. Cante isso. Quem está aqui na frente, continua aqui. Teu reino vem, faz seu querer, inunda a terra. Vamos! Espírito de Deus está sobre nós. Você que está aqui na frente, escute o que eu vou te dizer. A decisão que você tomou agora muda a sua eternidade. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados. O que significa? Deus te tirou, Deus te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A sua condição está mudando. Tudo que você precisa é de uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos e repetisse essa oração comigo. E dissesse assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me receba de volta, porque eu quero fazer a sua vontade. Coloque em mim uma paixão, um fogo pela sua presença. A partir de hoje eu me comprometo em fazer a sua vontade, em te amar acima de todas as coisas. Abre os seus olhos. Sabe o que é interessante? Essa decisão, segundo o livro de João, diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho e filha de Deus. Só que tem um detalhe: você não está mais sozinho. Olha para trás, essa é a sua nova família. Sou filho
Está chegando dias que o povo vai sair carregado desse lugar. Que o Espírito Santo te leve a viver experiências sobrenaturais com Ele.